Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos debatendo 50 anos do golpe militar de 1964. No primeiro bloco nós começamos fazendo uma história, uma historiografia desse movimento político. No segundo bloco nós trabalhamos as causas desse movimento e deixamos por último bloco as consequências. Que consequências se pode pensar e analisar dos 21 anos da ditadura militar? Eu acho que são várias consequências. Sim. Eu acho que a mais visível e exuberante de mesmo foi a modernização. De fato, o golpe, a ditadura militar, civil-militar, trouxe para o Brasil, ou incrementou no Brasil certas tendências de modernização que já existiam antes e que foram, de fato, levadas mais longe. Nesse sentido, é uma continuidade da política de Estado que começou em 30 com Getúlio. Sim. Juscelino, enfim. Juscelino também, sim, claro. Nesse sentido, podemos dizer que a ditadura tem um caráter modernizante e conservador. Né? Sim, claro. É uma modernização, é aquela história de modernizar para não mudar o essencial. Claro. Por outro lado, do ponto de vista cultural, eu acho que houve um enorme prejuízo. Né? Quer dizer, a censura, o impacto que isso teve sobre a formação de uma consciência crítica, eu diria que as consequências disso estão visíveis até hoje. Né? Quer dizer, há uma geração inteira, da qual eu me incluo, e você também, que sofremos muito diretamente isso. Né? Quer dizer, a ausência de liberdade de expressão, o quanto que se perdeu, né, de massa crítica, muita gente que teve que sair do país porque não conseguia pesquisar, ensinar, fazer música, fazer cinema, fazer cultura, enfim. O Brasil sofreu enormemente com a ditadura. E ainda mais depois de 68. Né? Se fala, se é preciso falar essa distinção, que não foi mencionada ainda, do significado do AI-5. E aí realmente é a ditadura na sua forma mais brutal. Né? Mais dilapidadora, digamos assim, de valores fundamentais, da vida humana, foi realmente aviltada, né, com os processos de tortura, de cerceamento de liberdade. Então, enfim, eu acho que do ponto de vista político também perdemos muito. Sim, em que sentido? Na formação de lideranças políticas. O Brasil tem um hiato, né? Na verdade, você tem velhos políticos da República Velha, tipo Tancredo Neves, Sarney, Guimarães. O Sarney é um pouco mais, uma geração intermediária, mas verdade. Você tem uma geração velha que aprendeu a fazer política, que se formou na política num padrão da República Velha, e depois um vácuo, né? No momento em que se estavam formando, deveriam estar formando lideranças políticas, e elas existiam, elas foram castradas, né? Vou pensar aqui uma figura importantíssima que vinha num processo de politização. Eu vou Betinho. Foi Herbert de Souza. O pai o irmão do Enfio. O Betinho, que foi aluno lá da minha faculdade, era uma das figuras que tinham, obviamente, uma vocação política extraordinária. O Vinícius Caldeira Brandt, que foi presidente da UNE. E toda uma geração, ou que foi exilada, ou que foi presa, ou que foi morta. Né? Quer dizer, você, na verdade, tirou do país o que ele tem de melhor, que é a sua inteligência, as suas potencialidades críticas, etc. E isso, na verdade, o preço que se paga disso é muito alto e eu diria que se paga até hoje. Perfeito. Do ponto de vista social, né? Porque na análise anterior nós tínhamos uma dinâmica de crescimento e de expansão das forças populares. O que aconteceu nesse âmbito, professor? Eu acho que, se você pega os dados sobre concentração de renda e de riqueza da terra, por exemplo, houve um enorme processo de concentração. A tese que a ditadura militar desenvolveu é a tese do bolo, né? Precisa crescer o bolo para distribuir. E, na verdade, o bolo cresceu. De fato, o Brasil, no período do milagre econômico, cresceu a taxas altíssimas, em torno de 11%, né, em 4 anos, que são taxas muito elevadas, mas a distribuição da renda continuou muito ruim. E até piorou nos anos, né, que se seguiram. Então, na verdade, socialmente, o que se teve, na verdade, foi uma enorme produção de riqueza, mas também uma enorme concentração de riqueza e uma exclusão social em grandes proporções. Perfeito.
Muitos dizem que as forças políticas que deram o golpe ainda permanecem hoje na atualidade e dando as cartas propriamente em termos políticos e em termos econômicos. É correta essa tese ou essa hipótese? Eu acho que é correta. Agora, é preciso distinguir duas coisas. Eu acho que figuras políticas estão aí. O Sarney, por exemplo, é um sujeito que participou, né? Apoiou o golpe, o Marco Maciel, não sei o quê. Mas o que é mais importante são as forças sociais, né, que deram o golpe. De fato, essa burguesia brasileira, esse setor do grande capital, etc., que foi o grande beneficiário do golpe militar, continua mandando no país. O país continua prisioneiro dessa camada, dessa elite de rentistas, de banqueiros, etc., de grandes proprietários de terra. É claro que nos últimos tempos houve uma melhora relativa na distribuição da renda, mas o país continua, nesse sentido, absolutamente capturado por esses interesses. É uma transição que não aconteceu ainda plenamente? Eu acho que esse é o nosso... Eu volto ao ponto de partida. Ou seja, o Brasil tem sempre se deparado com uma encruzilhada. Ou ele persiste e desenvolve processo de transformação social que, de fato, distribuam renda, riqueza e poder. Isso é uma das possibilidades, que é a possibilidade da esquerda, ou faz o que tem feito sempre, que é na hora que essa questão se coloca, interdita, cerceia, reprime, segura, né, contém o processo de mudanças sociais. E a democracia virou um valor universal? Veio para ficar, professor? Tomara que sim. Eu acho muito difícil hoje, claro que não é. Agora mesmo teve uma marcha aí, sábado passado, né? Uma marcha aí com São Paulo. Duas marchas, uma conservadora e outra mais de esquerda. A tal marcha conservadora tinha 500 pessoas, pelo que eu li nos jornais. A marcha com Deus pela família, pela liberdade, que foi organizada em São Paulo em março, antes do golpe, tinha 500 mil pessoas. Ou seja, aquele movimento tinha um apoio de setor importante da classe média. Eu acho que hoje isso não tem... Esse perigo, aparentemente, nós não corremos. Mas nunca se pode dizer, em relação à história, né, que as coisas estão definidas. A história é sempre a possibilidade da surpresa e algumas surpresas desagradáveis. Mas, de todo modo, a gente espera e temos que lutar para que isso não ocorra mais. E que se consolide. Professor, queria agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, que sempre nos acompanha, um debate de um tema interessante e a nossa aposta, a nossa esperança na democracia e nessa transição para que exatamente o Brasil se torne desenvolvido e um país mais justo e mais inclusivo de todos os segmentos da nossa população. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.